Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Danilo Estélio e vamos agora tratar da nossa segunda lição desse segundo trimestre de 2021, estudando aqui dentro da carta de Paulo aos Gálatas, a Efésios e a Filemon. Nossa segunda lição tem como título Gálatas 2, o Evangelho da Incircuncisão. Os nossos objetivos nesta lição serão os seguintes: conectar Paulo com os demais apóstolos, demonstrar que ninguém pode ser justificado pela lei, compreender que só a fé em Jesus redime judeus e gentios. Nosso textuário está em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. A verdade prática nos fala que uma vez que nos identificamos com a morte de Cristo, estamos mortos para a lei e aptos a viver para Deus. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de número 15 e 291. A nossa leitura bíblica está em Gálatas capítulo 2. É todo o capítulo 2. Aqui o apóstolo Paulo ele continua, como no primeiro capítulo, falando um pouco da sua história de vida, quando ele afirma o seguinte: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito, aquele Tito para quem ele tinha escrito aquela carta que é mencionado no Novo Testamento. Veja que aqui o apóstolo Paulo está junto com Barnabé, ambos fazendo a obra missionária, o trabalho apostólico. Continuou o apóstolo Paulo no versículo 2, fui em obediência a uma revelação, ou seja, Deus ordenou que ele fosse a Jerusalém. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. O que é este evangelho que Paulo pregava entre os gentios? Veja só que aqui nós temos a seguinte situação. O evangelho ele começa entre os discípulos de Jesus, que são judeus, em Jerusalém. Depois, a maioria dos novos convertidos, aquela multidão que se converte em Atos capítulo 2, é feita de judeus ou prosélitos do judaísmo, ou seja, pessoas que já seguiam a lei mosaica, conheciam o Antigo Testamento. Agora, Paulo está numa outra situação. Ele estava evangelizando gentios, ou seja, não judeus, pessoas que viviam em outros povos, como romanos, bárbaros e pessoas de outras nações que nunca tinham sequer ouvido falar que existia um Antigo Testamento, que existia um único Deus. Povos que viveram sempre no paganismo. Então, óbvio que o evangelho que era pregado a essas pessoas não era um evangelho do tipo: pessoas, está aqui o Antigo Testamento, eu vou ler para vocês Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, os profetas, os salmos, vocês têm que se circuncidar, guardar a lei de Moisés, não comer determinados alimentos. Não era esse evangelho que Paulo pregava. Um evangelho judaizante. Então veja que ele tinha todo um cuidado de que este evangelho diferente que ele pregava aos gentios, apresentar Jesus de outra maneira para os gentios, ele não chega expondo para todas as pessoas em Jerusalém. Por quê? Ele sabe que em Jerusalém a maioria esmagadora dos seguidores de Jesus eram também praticantes do judaísmo, da lei mosaica. Então, para não causar dissensão, contenda, intriga, ele apresenta esse evangelho em particular aos que pareciam ter maior influência ali naquela comunidade cristã. No versículo 13 ele declara: nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então, o que é este grego? É uma palavra que quer dizer gentil, ou seja, pessoa que não é do povo israelita. E isto, continua Paulo no versículo 4, surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O que quer dizer isso?
Quer dizer que no meio dos cristãos ali em Jerusalém, que era onde Paulo estava, 14 anos depois, como ele fala no versículo 1, veja que havia aquelas pessoas que seguiam o judaísmo de forma feroz, de forma tenaz mesmo, e diziam que todo mundo tinha que seguir o judaísmo, mesmo aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador. A esses, continua Paulo no versículo 5, não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Então veja que em momento algum Paulo abre mão da liberdade dada em Cristo. Que liberdade é essa? Quer dizer que o cristão pode fazer o que bem quiser, de acordo com o que vier na sua cabeça? Não. Paulo está falando aqui a liberdade de não ser mais necessário guardar a lei mosaica. No versículo 6, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem? Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentavam. Aqui, o apóstolo Paulo ele não cita nomes, mas ele está falando de pessoas que eram influências, eram líderes da comunidade cristã em Jerusalém, mas que Paulo não abaixa a cabeça para eles, ele não se submete ao que seria uma suposta autoridade maior pelo fato de serem pessoas de renome entre os cristãos ou pessoas mais antigas na fé. Então veja que nem sempre há muita idade ou muito tempo de crente, de seguidor do evangelho, nem sempre isso é uma autoridade final. Dá uma certa autoridade, mas veja que aqui nesse caso específico o apóstolo Paulo ele não cede para essas pessoas, porque com todas as suas boas intenções, essas pessoas estavam erradas em querer que os gentios guardassem a lei mosaica assim como os judeus. No versículo 7 ele diz, pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. O que significa isso? Que evangelhos são esses? Como é que no versículo 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre um outro evangelho e aqui ele está falando sobre dois evangelhos? Calma lá, vamos explicar. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o evangelho da incircuncisão era a forma de você levar Cristo aos gentios, aos pagãos, às pessoas que nunca tinham lido o Antigo Testamento, não conheciam o Deus israelita, o Deus Jeová, o Javé, o Deus único. Então esse era o evangelho da incircuncisão. E o que é este evangelho da circuncisão, que ele menciona ligado ao apóstolo Pedro? É a forma de você levar o evangelho aos judeus, aqueles que conheciam a Torá, a lei de Moisés, os profetas, os salmos, o Antigo Testamento. Então veja que a forma de você trabalhar com o grupo dos judeus, ele chama aqui de evangelho da circuncisão. E evangelho da incircuncisão, a maneira de você levar Cristo aos não-judeus. No versículo 9, ele fala ainda, quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, lembrando que Cefas é o mesmo Pedro, e João, que eram reputados colunas, ou seja, eles eram as lideranças da igreja em Jerusalém, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, ou as destras da comunhão. O que quer dizer isso? É uma figura de linguagem dizendo, olha, Tiago, Pedro e João, que eram os líderes da igreja em Jerusalém, eles nos colocaram em comunhão. Eles ficaram junto conosco, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Significa que, após analisar todo o ministério do apóstolo Paulo juntamente com Barnabé, lembremos que até então Paulo e Barnabé já tinham feito pelo menos uma ou duas viagens missionárias. Os apóstolos Tiago, Pedro e João disseram, vamos continuar dessa maneira. Nós, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, vamos continuar trabalhando com os judeus. E vocês vão para os gentios, porque são dois grupos diferentes em que precisa trabalhar de forma diferente.
Versículo 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ou seja, para não esquecer o trabalho assistencial, que também é parte do trabalho da igreja. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Vamos esclarecer o que foi isso. Qual foi, afinal de contas, essa contenda que teve entre Paulo e Pedro, que aqui é chamado de Cefas, que era o seu nome aramaico. Antioquia, lembremos que também era um importante centro cristão. Na cidade de Antioquia da Síria é onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por que Paulo repreendeu a Pedro? Aconteceu o seguinte: Pedro, ele se juntava, ele se reunia com os irmãos que não eram gentios, comia com eles. Para nós, hoje, 2000 anos depois, sentar à mesa para comer com pessoas que não são da mesma etnia, da mesma religião nossa, parece algo comum, mas há 2000 anos atrás era muito diferente. Os judeus ortodoxos, seguidores da lei, eles nem sequer sentavam para comer na mesma mesa com os gentios, ainda que esses fossem cristãos. Então, o que Paulo censura em Pedro? Pedro, antes de chegarem alguns da parte de Tiago. Por que Tiago é mencionado aqui? Veja que este Tiago não é o irmão de João. Aqui este Tiago é irmão de Jesus e é um dos líderes da igreja em Jerusalém. Aconteceu o seguinte: alguns irmãos foram enviados de Jerusalém, a mando de Tiago, à cidade de Antioquia, para ver como estava o trabalho cristão ali. Antes deles chegarem, o apóstolo Pedro ele se reunia com os irmãos que eram cristãos e que não eram judeus, com os gentios, que é mencionado aqui, para se alimentar, para comer, algo que para eles era normal, mas que para os seguidores da lei mosaica estava errado. Quando, porém, chegaram estas pessoas enviadas por Tiago, ele se afastou dos irmãos gentios, ou seja, ele estava fazendo uma ação dissimulada, uma ação hipócrita. Ele não queria que pensassem mal dele, de Pedro, pelo fato dele estar se alimentando junto com os irmãos cristãos gentios. Veja que para nós, hoje em dia, não tem razão de ser você sentar em lugares diferentes para se alimentar. Mas naquela época era muito diferente. Portanto, ali o apóstolo Pedro agiu de uma forma hipócrita. E o apóstolo Paulo ele escreve aqui no versículo 13: também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Hipocrisia ou dissimulação. Por que eles estavam sendo hipócritas? Porque eles estavam agindo de uma forma. Antes de chegarem os irmãos mais religiosos judeus, estavam próximos ali dos gentios. Lembremos que aqui estamos falando de cristãos. Havia cristãos judeus e cristãos gentios, ou seja, não judeus. E aí, quando chegam os irmãos judeus, o que Pedro e vários outros irmãos judeus fizeram? Se afastaram dos gentios, sem necessidade alguma, apenas e simplesmente pela aparência. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, o apóstolo Paulo repreendeu a Pedro pela sua hipocrisia, pela sua dissimulação. E continua: nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem, o ser humano, não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido nele para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado, ou ninguém será salvo. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, formos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Então, o que o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui para todos nós, não apenas para os Gálatas, mas para nós, é que as obras da lei, elas não podem salvar ninguém.
elas não podem nos justificar. O que nós temos como obras da lei não é para ser salvos, mas como um símbolo de que nós fomos salvos. Continua o apóstolo Paulo, porque se volto a edificar, a construir aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, se eu volto a fazer aquilo que eu estou dizendo que não é para fazer, eu estou criando uma regra e estou quebrando ela. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta linda declaração, tocante declaração de Paulo, mostra que a lei ela já esgotou a sua necessidade. Quando estamos falando de lei, estamos falando aqui da lei mosaica, que não era só os 10 mandamentos, como muitos dizem por aí. A lei mosaica ela tinha 613 preceitos, envolvendo alimentação, envolvendo cerimônias, rituais, era muita coisa. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, a lei foi superada, ficou para trás. Agora Cristo vive em mim e a vida que eu tenho que levar agora é através de Cristo. E termina ele, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é através da lei, então Cristo morreu em vão. É verdade. Por que Cristo teria que se sacrificar no Calvário se a lei resolveria tudo? Bastaria que Jesus viesse a esse mundo e, resumidamente, dissesse às pessoas, vocês têm que guardar esta lei mosaica, esta lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. Vocês têm que guardar tudo isso aqui dessa maneira. E aí pronto, vocês estarão justificados. Jesus não precisaria ter morrido no Calvário por causa disso. Então o apóstolo Paulo está mostrando para os Gálatas que não adianta eles guardarem a lei mosaica por si só. Isso não vai resolver a situação deles. A introdução do nosso comentário fala o seguinte: Paulo volta a defender seu apostolado, tendo um acalorado embate com os judaizantes, ou seja, aqueles cristãos que seguiam o judaísmo e achavam que todo mundo tinha que seguir, e recebendo o reconhecimento dos apóstolos em sua missão entre os gentios. Fica definido que a circuncisão não deve ser imposta aos não-judeus convertidos à fé cristã. É bom lembrar que a circuncisão era um ritual a que o homem era submetido, era cortado a pele do prepúcio, ou seja, a pele que recobre a ponta do pênis do homem. Portanto, através desse ritual, que com certeza era doloroso, é dessa forma que a pessoa que não era adepto do judaísmo se comprometia a guardar toda a lei mosaica. A circuncisão era a porta de entrada no judaísmo, na lei mosaica. No caso das mulheres, como era feita esse ingresso no judaísmo? Através de um batismo, de um banho ritual em que a mulher era mergulhada na água até o pescoço, enquanto 2 homens instruídos na lei de Moisés ficavam do lado de fora e a instruíam sobre alguns dos mandamentos menores e alguns dos mandamentos principais. O nosso comentário também destaca que a carta aos Gálatas deve ter sido escrita antes do concílio em Jerusalém, que é mencionado em Atos capítulo 15. É bom também que façamos uma leitura desse texto de Atos 15, pois ali mostra como foi uma grande contenda dentro da comunidade cristã, da igreja em Jerusalém, para decidir o seguinte: os gentios que se convertem ao evangelho, eles precisam se circuncidar e guardar a lei de Moisés? A conclusão foi que não precisam. Só que antes disso, a polêmica já era muito grande. E é nesse contexto que é escrita a carta aos Gálatas. Então, seguramente, a carta aos Gálatas foi escrita antes do concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. O primeiro tópico fala sobre a defesa do evangelho em Jerusalém. Tanto a chamada de Paulo quanto sua nomeação vieram do próprio Deus, e devido às investidas dos legalistas, ou seja, dos judaizantes, daqueles que diziam que os gentios tinham que guardar a lei de Moisés, ele precisa ir a Jerusalém justamente para resolver esta questão. Veja só, Paulo já havia feito pelo menos uma viagem missionária, havia ganho muitos gentios para Jesus, e agora ter que voltar a essas pessoas e dizer: pessoas, irmãos,
olha, nós temos que guardar a lei de Moisés, os que são homens têm que se circuncidar, as mulheres têm que passar pelo ritual da imersão, têm que guardar todos os 613 da lei mosaica. Veja só como isso seria, de uma certa forma, destruir, despregar tudo aquilo que ele tinha pregado aos gentios. Ele chega e fala da liberdade em Cristo e depois volta e tem que desfazer o que ele falou. Então, justamente com essa finalidade, o apóstolo Paulo vai a Jerusalém e expõe o trabalho que ele e Barnabé haviam feito entre os gentios. O primeiro item do primeiro tópico fala sobre essa viagem revelada a Jerusalém, ou seja, foi Deus que revelou a Paulo que era necessário que ele fosse a Jerusalém para mostrar o trabalho missionário entre os gentios e para resolver essa importante questão. No item 2 desse mesmo tópico é mencionado sobre os falsos irmãos. Será que hoje ainda existem falsos irmãos assim? Claro! São pessoas que estão vendendo o pacote da salvação, onde o que Jesus fez na cruz parece que não é suficiente. Precisa completar com outras coisas, com outros rituais, com outras práticas religiosas, para que assim a pessoa possa se sentir salva. É uma fé falsa, é uma fé falsificada e que tem levado muitas pessoas, de uma maneira ou de outra, para longe dos verdadeiros caminhos de Deus. No item 3 é mencionado a questão de Paulo não abaixar a cabeça para aqueles líderes que já vieram antes dele. Talvez ele estivesse se referindo aos apóstolos originais, os 11 primeiros, incluindo Matias 12. Mas veja que, embora Paulo os respeitasse e se considerasse até menor do que eles, como ele menciona em 1 Coríntios 15, 9, mas ele deixa claro que essa subordinação não significava aceitar possíveis erros. Ele via que os apóstolos originários não estavam vivendo o verdadeiro evangelho do reino naquele momento, e por isso ele não iria abaixar a cabeça, não iria aceitar a autoridade deles nesse ponto. No segundo tópico, nós falamos sobre o único evangelho para judeus e gregos. Lembrando aqui que a palavra gregos quer dizer gentios, não judeus, pessoas que eram de outros povos, outras etnias que não os judeus. Aqui Paulo está relatando a aprovação por parte dos apóstolos de Jerusalém do seu ministério entre os gentios. Paulo lhes presta um relatório das suas viagens missionárias, dos lugares por onde ele passou, de como as pessoas responderam de forma positiva ao evangelho de Cristo naquele começo. Então, com isso, os apóstolos, incluindo Pedro, percebem que Deus estava no controle daquele trabalho, que Deus estava direcionando esse trabalho e que, portanto, Paulo e os demais não deviam ser de forma nenhuma diminuídos ou limitados no seu trabalho. Isso nos ensina que o evangelho ele deve ter resultados. Nem todos os resultados vêm do verdadeiro evangelho, é verdade. O falso evangelho também traz resultados. Porém, o verdadeiro evangelho ele precisa trazer resultados, não apenas em quantidade, mas em qualidade, em mudança de vidas, em transformações de corações, para que dessa forma os frutos do verdadeiro evangelho sejam evidenciados. O primeiro item fala sobre o evangelho da incircuncisão. O apóstolo Paulo tinha ido a Jerusalém para resolver essa questão da imposição do judaísmo aos cristãos, levando justamente Tito, que era um gentil convertido ao evangelho e que não tinha se circuncidado, o que para os cristãos judeus era um escândalo, era incorreto. Porém, Paulo fez isso de propósito para mostrar os resultados do evangelho na transformação das vidas, sem a necessidade da circuncisão e muito menos da lei mosaica. Dessa forma, os defensores da circuncisão para os gentios foram vencidos pela opinião dos chamados colunas da igreja, ou seja, os líderes de maior influência, Pedro, Tiago e João. Aqui a gente abre um parênteses para aqueles que vivem por aí dizendo que Pedro foi o primeiro papa, foi o primeiro líder da igreja. Aqui você não vê isso. Aqui você vê uma liderança tripartite. Pedro, Tiago e João eram os líderes ali daquela igreja. E lembrando que esse Tiago aqui não era o irmão de João, mas sim o irmão de Cristo. Era o chamado Tiago o Justo. O mesmo Tiago que escreveu a carta que nós temos no Novo Testamento e que era um defensor ferrenho da lei de Moisés.
porém não como uma regra para os gentios, mas sim para os judeus que se convertiam a Cristo e guardando não para serem salvos por Cristo, mas justamente porque haviam sido salvos. Então veja que nós temos aqui duas situações diferentes, dois grupos de pessoas, judeus e gentios convertidos a Cristo. Cada um tinha que haver um trabalho diferente, tinha que haver um caminho diferente. Além de Paulo, trabalhando com os gentios, Tiago, trabalhando com os cristãos judeus em Jerusalém, nós temos Pedro, que trabalhava com os judeus da dispersão. O que eram isso? Eram judeus que estavam não concentrados ali no território da Judéia, mas espalhados em várias regiões do Império Romano. Eram comunidades judaicas, onde também os apóstolos levavam a pregação do Evangelho para dizer: o Messias que vocês esperam, ele já veio. Esse Messias é Jesus de Nazaré. Então veja que nós temos aqui três grupos distintos agora. De dois ampliamos para três grupos: os judeus de Jerusalém, os judeus da dispersão e os gentios. Cada um desses grupos estava atendido por um apóstolo diferente. Tiago, no caso dos judeus de Jerusalém, Pedro, os judeus da dispersão, e Paulo entre os gentios. Veja como Deus usa ferramentas diferentes para trabalhos diferentes, mas dentro do mesmo plano. Então nós não podemos de forma nenhuma discriminar algum irmão, alguma irmã que tem um trabalho diferenciado com um determinado grupo social, mas pelo contrário, ajudar, dar a mão a essa pessoa, ajudar no que nós pudermos, porque Deus usa essas ferramentas diferentes, mas sempre dentro do mesmo plano de buscar e salvar a toda a criatura que se havia perdido. Ainda no item 2 do tópico 2, o evangelho da circuncisão. O que era isso? Era a forma de você trabalhar com os judeus. E aqui o apóstolo Paulo aponta Pedro como o grande expositor deste evangelho da circuncisão. Paulo não era contra a circuncisão em si. O que ele era contra é que a circuncisão fosse imposta como condição para seguir a Cristo, como condição para a salvação. Portanto, o evangelho da circuncisão nada mais era do que o evangelho da salvação em Cristo entre os judeus, representados e administrados pelo apóstolo Pedro. No item 3 do tópico 2, nós vemos aqui o reconhecimento, a recomendação. A liderança da igreja em Jerusalém reconhece o trabalho de Paulo e Barnabé. Aqui a liderança Tiago, Cefas e João, como já mencionamos. E isso dá ao apóstolo Paulo respaldo para que ele possa continuar fazendo o seu trabalho missionário junto aos gentios sem a imposição da lei mosaica para eles. Como explicar essa diversidade? O nosso comentarista diz da seguinte forma: o conteúdo é o mesmo, mas a abordagem é diferente. A teologia é a mesma, mas o método é diferente. E aqui temos uma citação de Adolf Paul, que sintetiza: um novo grupo-alvo da proclamação demanda diferente apresentação, diferente ênfase e diferente concentração. Assim também nos dias de hoje, os grupos sociais são cada vez mais diversificados. As tribos urbanas são muito diferentes do que eram há 30, 40, 50 anos atrás. Então a maneira de levarmos Cristo a esses grupos, de levarmos Jesus a eles, precisa mudar muitas vezes. A teologia sendo a mesma, mas a maneira de levar Cristo a essas pessoas é que deve se adaptar. Existem grupos que nós ainda podemos evangelizar de uma maneira tradicional, entregando um folheto, uma literatura, fazendo um culto numa praça, indo evangelizar de casa em casa, mas outros grupos sociais fogem desses métodos, fogem dessas teologias e precisam ser alcançados de outras formas para serem ganhos para Cristo. Ao final, o apóstolo Paulo foi vitorioso, porque a liderança da igreja de Jerusalém bate o martelo e diz assim: Paulo,
Pode continuar fazendo o seu trabalho entre os gentios como você vai fazendo até agora. Não precisa impor aos gentios a circuncisão, recomendando também que nos lembrássemos dos pobres, escreve Paulo. Isso porque o mesmo evangelho que liberta do pecado também assiste os necessitados. Não há conflito entre fé e obras. Não há conflito entre evangelização e ação social. Isso faz parte do trabalho da igreja. Mas lembrando sempre, a igreja ela não pode substituir o Estado, como muitos vêm falando por aí. A tarefa da igreja de ajudar os necessitados é uma obrigação moral, não uma obrigação legal, como é no caso do Estado. Existem muitas pessoas que estão por aí abrindo a boca para falar das igrejas, dando a entender que as igrejas tinham que assumir toda a responsabilidade pelos menos validos, pelos mais necessitados. Mas não é assim. Porque o Estado, a quem nós sustentamos com os nossos impostos, ele também tem a obrigação legal de ajudar os mais carentes. E aí chegamos ao terceiro tópico, onde temos Paulo resiste a Pedro. Esse embate entre esses dois grandes homens de Deus foi motivado não por discussões teológicas, não por discussões doutrinárias, mas simplesmente pela conduta do apóstolo Pedro. Como já mencionamos antes, Pedro estava sendo inconstante. Por quê? Antes de chegarem os irmãos judeus, legalistas, judaizantes, ele se comportava de uma maneira. E depois que eles chegaram ali na cidade de Antioquia, onde se encontravam, ele muda a sua forma de proceder. Ele deixa de se aproximar dos irmãos que eram cristãos, porém eram gentios. Que lições podemos tirar desse episódio? Primeiro, o evangelho é superior aos conceitos e figuras humanos. Segundo, o ato de Pedro mostra que todos somos falhos, não importa qual seja a nossa posição hierárquica, eclesiástica no reino de Deus, todos somos passíveis de falhas. Todos podemos cair, e quando a gente fala de cair, não estamos falando somente dos pecados da área sexual, como muita gente imagina, cair em adultério, cair na prostituição, quedas no sentido de você errar em coisas graves no seu comportamento cristão. Veja que o apóstolo Pedro aqui ele não estava desviado, ele não foi disciplinado, ele não foi excomungado pela igreja, porém a sua conduta mostrava hipocrisia. Devemos tomar muito cuidado com nossas condutas. Nem sempre nós percebemos logo no começo como estamos agindo de forma errada. Por isso, devemos sempre buscar a orientação de Deus, a direção do Espírito Santo, para que as nossas condutas dentro e fora da igreja sejam condutas corretas do ponto de vista cristão. E qual o resultado dessa repreensão do apóstolo Paulo a Pedro? Eles ficaram de mal à morte dali para frente? Eles ficaram ofendidos um com o outro? De forma nenhuma. O apóstolo Pedro foi repreendido, não se sentiu ofendido, não se sentiu diminuído por causa da repreensão. Pelo contrário, acertou sua conduta e se associou com Paulo em defesa do evangelho no encontro em Jerusalém. A humildade de Pedro em acolher a repreensão de Paulo não destruiu a autoridade dele e não apagou o brilho do seu ministério. Muitos anos depois, você vai encontrar uma das suas cartas, ele mencionando Paulo como o nosso amado irmão Paulo. Não ficou nenhuma cisânia, nenhum rancor, nenhuma raiz de amargura na vida do apóstolo Pedro por causa desse episódio. Assim também nós, quando somos repreendidos pelos nossos irmãos em Cristo, repreendidos da forma correta, nós também não devemos guardar rancor e muito menos nos acharmos intocáveis ou irrepreensíveis acima de toda e qualquer forma de correção. Pelo contrário, todos podemos nos corrigir uns aos outros. No terceiro tópico, item 2, fala que ninguém é justificado pela lei. Ou seja, a lei ela não vai servir para salvar ninguém. A lei tinha como finalidade mostrar o pecado, mostrar o erro, apontar, não faça isso porque é errado. Mas a lei não pode salvar ninguém. Para salvar, precisa haver
Cristo Jesus. Veja que isso era algo inédito no pensamento judaico, porque o judaísmo daquela época, ele não tinha o conceito de salvação. Aliás, até onde eu sei, até hoje não tem esse conceito de que você precisa de um Messias para ser salvo. A ideia de salvação no judaísmo daquela época e no de hoje é bem diferente da ideia cristã de salvação. No item 3, tópico 3, fala de estar crucificado com Cristo. O que significa isso? A crucificação, ela era não apenas uma tortura, ela era a morte. A pessoa crucificada não voltava mais para o mundo dos vivos. A pessoa crucificada, ela morria, ela acabava. Então, quando fala de estar crucificado com Cristo, é uma maneira de dizer que temos que morrer para nós mesmos para podermos viver para Deus. Morrer no sentido de que nossos desejos, nossos anseios, nossas vontades, nossa personalidade, eles precisam ser mortos, precisam ser submetidos a Cristo para que assim possamos viver. Nós não podemos ter duas vidas dentro de nós. Nós não podemos querer viver de uma forma que nos agrade e ao mesmo tempo queremos viver de uma forma que agrade a Cristo. Ou nós vivemos da forma como queremos e assim estaremos excluindo a vida de Cristo. Ou nós renunciamos à nossa vida espiritualmente falando, e abrimos a nosso ser para que Cristo viva em nós. Veja que aqui não estamos falando só de vida física. Pouca gente sabe ou lembra, mas na língua grega que foi escrito o Novo Testamento, existem duas palavras para vida. Uma primeira palavra é bios, é de onde vem biologia, se refere ao quê? À vida física. A vida física que um dia vai terminar, uma hora ela termina. Mas existe uma outra palavra para vida na língua grega, é zoe, é uma vida diferente, não é a vida do corpo físico, é uma vida espiritual, é uma vida que vai além desta vida física. E é essa vida que Cristo veio trazer para nós. Quando você lê na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, falando sobre vida eterna, a palavra ali não é bios, não é uma bios eterna que Deus quer dar para nós, é uma zoe eterna, é uma vida além da vida, uma vida plena, uma vida muito além desta vida natural. O salvo vive para Deus quando morre para a lei e para o mundo. Isso acontece quando ele é crucificado com Cristo. E quando é que nós somos crucificados com Cristo? Será que é quando nós chegamos numa igreja, levantamos a mão e dizemos, eu quero aceitar Jesus como Salvador? Nem sempre. Existem pessoas que ali fazem aquela conversão, porém ainda não estão realmente crucificadas com Cristo. Então temos que olhar para a nossa vida e pensar, eu estou realmente crucificado com Cristo? Ou será que o velho homem, o velho Adão, a velha Eva ainda vive aqui dentro de mim? Conclui o nosso comentarista que a aplicação pessoal, a experiência da salvação através da graça e mediante a fé em Cristo, deve produzir em todos os cristãos regenerados o pleno conhecimento da eficácia e suficiência do sacrifício de Cristo. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você aprenderá com certeza muito mais. Visite também a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições para abençoar a sua vida. Que Deus esteja conosco.